doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Você acompanha a partir de agora mais uma edição do programa Transição. Programa Transição que traz uma visão espírita para um novo tempo. Hoje vamos falar a respeito do tema conflitos conjugais. E para falar a respeito deste assunto, mais uma vez contamos aqui com a presença do orador e médium espírita Divaldo Pereira Franco. Divaldo, bem-vindo. Um prazer estar com você. Muito obrigado. Para darmos início à abordagem deste tema, eu quero te perguntar, Divaldo, quais são as principais causas dos conflitos familiares? Naturalmente, quando nós procuramos a união conjugal, sempre levamos muitas fantasias em nossa mente. Acreditamos que o casamento é uma viagem ao país da felicidade plena e que o outro é uma complementação das nossas necessidades. Invariavelmente, temos muitos conflitos psicológicos e, nessa fase, transferimos para o parceiro aquelas insatisfações que nos caracterizavam, esperando que ele possa suprir, por exemplo, o vazio existencial, a solidão, a necessidade de um amparo contínuo. E o encantamento inicial da primeira fase da união conjugal logo vai desaparecendo à medida que o relacionamento se aprofunda. É compreensível que através de um relacionamento que se vai tornando cada vez mais profundo e significativo, haja um desgaste de tudo aquilo que antes era fantasia, constituía sonho. Mas, a este lado, também tem a formação do caráter. Muitas vezes nós trazemos conflitos do nosso lar, da união dos nossos pais, aqueles terríveis debates que tanto perturbam a família. E ao chegarmos à realidade da nossa união, procuramos também exteriorizar esses conflitos de uma maneira perturbadora, mas como base essencial para o conflito dentro da união conjugal está o egoísmo. Quando o indivíduo pensa que o outro deve sempre ceder, ele não compreendeu ainda que se trata de uma parceria. E na parceria, cada um tem os seus direitos, mas também tem os seus deveres, especialmente deveres que se transformam em direitos ao largo do tempo. A maturidade psicológica do indivíduo faculta um bom entendimento conjugal. E nesse relacionamento, cada dia se aprende um pouco mais. À medida que o tempo passa e amadurecem as reflexões, então o matrimônio se torna muito mais seguro, ao invés das uniões apressadas, que sempre trazem resultados perturbadores. Divaldo, a doutrina espírita nos esclarece que, em alguns casos, nós fazemos este comprometimento de relacionamento na espiritualidade, na grande maioria dos casos. Mas e por que, então, as brigas e até a dissolução da união? Quando estamos no mundo espiritual, a nossa visão da vida é diferente. É otimista. Quando mergulhamos na indumentária carnal, sentimos-nos abafados e a nossa memória perde um pouco da sua lucidez. Aqueles relacionamentos que foram desastrosos em outras existências e que agora recomeçamos para poder limar as arestas, modificar tudo aquilo em que fracassamos, no relacionamento ressurgem as reminiscências dolorosas, as animosidades, os pontos de vistas inflexíveis, aquelas situações dos diálogos desagradáveis e logo advêm as brigas como resultado do prosseguimento de uma luta que não foi encerrada. Seria ideal que no matrimônio tivéssemos antes uma preparação de natureza espiritualista, espiritista por ideal, para que o indivíduo compreendesse que esse relacionamento não é apenas uma viagem ao país da fantasia, um encanto, um ópio que pode proporcionar prazer. É também uma luta, é um trabalho de desgaste, de ajustamento, de comunhão fraternal, mas sobretudo na área da afetividade, de comunhão sexual. Vivemos hoje uma cultura tão perturbadora e dissoluta que a necessidade de variação de parceiros impõe-se como sendo de grande urgência,
o que não é realidade. Porque, afinal, o fenômeno biológico é sempre o mesmo. O encantamento que o amor proporciona é que dá beleza e que faz perdurar a afetividade. Então, é comum que muitos compromissos assumidos na erraticidade superior, quando chega à Terra o indivíduo, ele não tem condições de levar adiante e, lamentavelmente, reincide nos mesmos erros, vindo às dissoluções dolorosas. Divaldo, levando-se em conta o nosso livre-arbítrio, nós podemos deixar de lado este comprometimento que assumimos no mundo espiritual e termos um contato com uma outra pessoa, um outro parceiro. Esse relacionamento poderia dar certo ou vamos estar criando aí um karma para uma próxima oportunidade? O karma estará sendo iniciado na ruptura do primeiro vínculo com aquela pessoa com quem nós temos um débito. Não havendo logrado sucesso e se transformando a união no verdadeiro desastre afetivo, nós geramos um karma realmente, ou pioramos aquele que já trazíamos. Mas a necessidade de um segundo relacionamento é inadiável, porque a solidão é uma má conselheira. E ao invés de o indivíduo ficar tendo vidas de aventura, seja masculino ou feminino, isso naturalmente degrada o caráter e insensibiliza a emotividade. Uma segunda união é uma experiência muitas vezes válida. E trazendo já a experiência do naufrágio anterior, o indivíduo pode limar algumas arestas, corrigir alguns enfoques de natureza óptico-emocional e muitas vezes consegue o êxito num relacionamento mais maduro, mais tranquilo, que lhe proporciona realmente a plenitude da vida conjugal. Você falou em êxito. De que forma podemos buscar este êxito no convívio conjugal? Como estruturar uma família estável? Primeiro, fazendo o trabalho interior. A doutrina espírita nos recomenda que é necessário que nós nos autoconheçamos. Porque se nós não nos conhecemos, não sabemos como são as nossas reações, não temos uma ideia de como nos comportarmos, é claro que sempre teremos efeitos negativos em coisas muito simples e estaremos discutindo banalidades, graças ao nosso capricho de querer impor a nossa opinião. O matrimônio, a união conjugal é uma parceria. E é necessário que ambos parceiros contribuam com a sua melhor parte, que cada qual avance na direção do outro, sem esperar que o outro esteja sempre a ceder. Muitas vezes, em nosso egoísmo, principalmente o masculino, o homem deseja que a mulher seja sempre a sua servidora, mas isso já passou. Estamos numa época dos direitos da mulher, dos direitos igualitários, e se torna indispensável que essa tarefa de união, de compreensão, de maturidade, seja recíproca, para que a união conjugal realmente se torne exitosa. E se não houver realmente o respeito de um pelo outro, e essa camaradagem, hoje se costuma dizer muito bem que o indivíduo tem um tipo de relacionamento profundo graças a um tipo de camaradagem que ele estabelece, como se fosse uma parceria afetiva profunda. Assim, então, o êxito é inevitável. Divaldo, existem pessoas que passam por diversas relações conjugais sucessivas, mas sem êxito. Por que isso acontece? Porque o indivíduo está esperando a solução do seu problema através do outro. Nada mais terrível do que esse mecanismo de fuga. Procurar uma realização através de uma outra pessoa. Quando o indivíduo varia muito nos seus relacionamentos, ele tem uma grande insegurança psicológica. E essa insegurança faz que ele queira exibir uma realidade que ainda nele se encontra conflitiva. É normal que o indivíduo esteja realizando experiências como quem busca pratos sobre a mesa rica de acepipes para variação e cada vez frustra-se mais. E parte para a multiplicidade de relacionamentos até o momento em que passa a usar drogas, as drogas estimulantes, as drogas alucinógenas, porque o seu mundo interior é muito conflitivo. E porque não reconhece essa necessidade de uma terapia, uma terapêutica própria para o seu equilíbrio, ele quase sempre foge da responsabilidade, procurando uma nova aventura, até quando chega o momento da maturidade e está sempre a sós, porque a sua jornada foi solitária, mesmo quando estava acompanhado por alguém. Divaldo, estávamos aqui falando a respeito do êxito ou não êxito na relação conjugal. Mas eu gostaria que você nos falasse agora um pouquinho a respeito do divórcio. O divórcio é uma solução legal para um problema também legal. Porque no matrimônio o que importa na união dos sexos é o respeito que devemos manter um pelo outro. O espiritismo é favorável ao divórcio,
E no Evangelho segundo o Espiritismo, há todo um capítulo dedicado por Allan Kardec a esta questão que é basilar. Um relacionamento desgastante, atritos contínuos, principalmente quando nós temos filhos. Ou nós procuramos harmonizar-nos, ou não podemos continuar dando exemplos tão lamentáveis da desunião que irá constituir para os nossos filhos o modelo de um casamento infeliz. E esse modelo de casamento infeliz vai proporcionar à nossa prole a insegurança a respeito de relacionamentos futuros. Então, o divórcio é uma solução legal para um problema de natureza também legal, porque o casamento é um contrato e quando as partes estão insatisfeitas, desmancham esse contrato. Quando nós dizemos que é para toda a vida, isto seria ideal. A monogamia já é um grande passo na história da humanidade, porque os seres humanos, principalmente o homem, é um animal, muitas vezes, polígamo. Quando a sociedade chegou a este momento do casamento para unir duas pessoas em uma perfeita união, deu um passo avançado. Mas nem sempre os resultados são aqueles que nós esperamos. E ao invés de continuarmos dois inimigos, dois infelizes, ou buscarmos parceiros extraconjugais, melhor será que se regularize a situação para naturalmente continuarmos amigos e prosseguirmos na busca da felicidade. Divaldo, mas em que momento o casal vai perceber que chegou o ponto certo, o ponto exato para se pedir o divórcio? Quando o respeito desaparece. A princípio, quando as discussões passam da área da teimosia para as ofensas pessoais. Inicialmente, através da discrepância opinativa, passamos a sensibilizar o outro com acusações. Transferimos o nosso conflito para o outro e dizemos da sua responsabilidade. Procuramos humilhar o outro parceiro. E neste momento, se não tivermos cuidado, passaremos para o lamentável ato covarde da agressão. Normalmente a agressão masculina contra a mulher. É um dos atos mais covardes do nosso desenvolvimento intelecto-moral. Antes que isso aconteça, é chegado o momento exato da separação conjugal amigável, para não irmos a uma separação litigiosa em que deixamos muitas sequelas, tanto na pessoa que foi a nossa vítima, como também em nós, como forma de frustração. Portanto, o momento máximo é quando nós passamos a desrespeitar, a desconsiderar o outro, a desvalorizar. Isto, portanto, é uma situação lamentável que deve ser interrompida por intermédio de divórcio, que é uma atitude saudável. Divaldo, mas existem também aqueles casais que não se amam, mas continuam juntos. Alguns por causa dos filhos, outros por causa da situação financeira. O que a doutrina espírita fala a respeito destes casos? Este sacrifício, entre aspas, é muito respeitável. E seria ideal que, em benefício da família, os cônjuges mantivessem o relacionamento. Muitas vezes desaparece realmente a afetividade. E aí nós vamos criar um problema muito grave, porque o indivíduo vai estar solitário ao lado de outrem. E este relacionamento gasto, muitas vezes magoado, termina em sentimentos profundos de animosidade oculta, até a hora que explode em grandes crises de ira ou de separação desesperadora. Seria ideal que se procurasse um divórcio amigável, em que os indivíduos adultos não podem mais conviver juntos, mas os filhos devem ser respeitados nas suas opções. Se, por exemplo, os filhos continuam com a mulher, o pai assume as responsabilidades que lhes são pertinentes. E se, por acaso, os filhos optam por ficar com o pai, a mãe nem por isso deixa de sentir-se mãe, procurando dar-lhes todo o apoio. E naqueles dias de visita, evitando lançar a responsabilidade no outro, porque os filhos não têm culpa, entre aspas, daquele relacionamento desastroso. E não é justo lançar um filho contra o seu genitor, masculino ou feminino, porque se trata de uma crueldade mental, de uma vingança, de uma inferioridade. Quando se trata de uma união que permanece pelo interesse financeiro, a mim me parece mais grave, porque aí já é um jogo de interesse e não de respeito pelo outro. Se alguém depende financeiramente do outro, procure uma postura de dignidade, um trabalho, emancipe-se e mantenha a sua liberdade. A doutrina espírita é a doutrina que proclama a liberdade de consciência, a liberdade da palavra, a liberdade da ação, a liberdade de movimento e a liberdade afetiva. Agradecemos a sua participação aqui mais uma vez e vamos encerrando o programa Transição.
Programa Transição, que traz uma visão espírita para um novo tempo. Até a próxima oportunidade.